E seria o italiano um dialeto da língua vêneta? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Antes disso, curte o vídeo, se inscreve no canal, não deixa aí de compartilhar o conteúdo, de ativar o sininho das notificações. E claro, se você quiser contribuir, você tem um botão aqui embaixo escrito Valeu Demais, você consegue contribuir, enfim, com o valor que você quiser. Eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamare e nós vamos discutir um pouco a respeito hoje da língua vêneta, não só do vêneto, mas obviamente também do italiano. O que acontece é que esse vídeo é feito em cima de uma pergunta de um inscrito aqui no canal, né? Não fui eu que trouxe essa pauta, tem uma pergunta de uns 2 vídeos atrás, se não me engano, e a pessoa disse, olha, eu não tenho ascendência, né? Não tenho ascendência italiana de numa parte da Itália, porém me interesso muito, né? Me interesso muito pela história da Itália, por aprender italiano, enfim. E também as outras línguas. Ele falou que a partir do meu canal aqui do Lenguamare, ele começou a abrir os olhos porque as pessoas realmente elas não têm essa noção que existiram ali e ainda existem várias línguas na Itália que são as línguas históricas, não são dialetos do italiano, né, porque elas vieram antes, porém a maior parte das pessoas não sabem disso. Eu te convido também para ir lá no meu Instagram, quando eu faço, né, as publicações lá, as publicidades dos cursos de língua vêneta, que eu dou curso de língua vêneta, geralmente vem muitas pessoas aí de fora, né, muitas pessoas que não têm essa ascendência vêneta ou ascendência, enfim, italiana em si, ou algumas pessoas que têm, mas não têm esse contato profundo com a história da Itália e elas acham muito estranho, né, curso de língua vêneta. Algumas pessoas ficam indignadas, né, me chamando de pilantra, dizendo que eu estou enganando as pessoas porque não existe isso, a língua da Itália é o italiano e só o italiano, não existe outra língua e não sei o que, mas o fato é que é muito comum, né, as pessoas não conhecem isso, não conhecem a realidade da história, a verídica história da Itália, e as pessoas acreditam que a Itália sempre foi um país, né? E as pessoas, além disso, acreditam que a Itália digamos, homogênea, etnicamente e também linguisticamente. As pessoas acham isso. E, na verdade, não, né? A Itália é digamos, um retalho, como costumam dizer os linguistas, né, de lá. Eles costumam dizer que a Itália é um retalho linguístico, né, uma concha de retalhos linguísticos e também étnicos, eu adicionaria. Portanto, agora vamos se focar aí nessa pergunta. Seria o italiano um dialeto da língua vêneta? É isso que o nosso inscrito aqui do canal ele pede. Em primeiro lugar, a gente tem que falar um pouco sobre o italiano, né? O italiano, na verdade, ele não é nada mais, nada menos do que, digamos, uma variação da língua toscana. Sim, existe língua toscana, ok? Para ser uma língua, basta termos uma gramática. Todas as línguas têm gramática, senão seria impronunciável. Então, o toscano tem gramática, o vêneto tem gramática, o lombardo tem gramática, o sardo, o napolitano. Todas essas línguas da Itália, elas possuem uma gramática. Então, é um equívoco das pessoas falarem, não, eu falo o dialeto e ele fala o italiano gramatical. Né? Isso aqui é um equívoco porque todas as línguas têm gramática. Faz parte da gramática das línguas tudo, né? As palavras, enfim, artigos, preposições, tudo faz parte da gramática. Uma língua sem gramática não seria nem uma língua, não seria nem pronunciável. Nós não conseguiríamos nem falar se não existisse uma gramática. Portanto, a gente já consegue, digamos, parar com esse primeiro equívoco, né, em falar que italiano gramatical e italiano não gramatical. Como assim? Existe um italiano não gramatical? Então não existe, porque ele não seria nem falado, né? Em segundo momento, a gente já falou que o italiano, ele é uma variação do toscano. Por que eu falo que é variação do toscano e não propriamente o toscano? Porque, de fato, ele não é o toscano em si. Ele pode ser considerado toscano pela sua variação, porque a ampla base linguística do italiano é o toscano. A gente poderia até chamá-lo, enfim, de um toscano, enfim, adaptado, um toscano nacionalizado, né, com aquela instrumentalizado,
Porém, ele já é uma variação do toscano original. Se a gente for pegar lá na Toscana, existiam muitas variações de língua toscana, assim como existem diversas variações de língua vêneta. Se a gente for para Pádua, eles falam uma variação, Vicenza outra. O Vêneto Central, digamos, até fala uma variação muito comum entre eles, mas depois quando a gente vai mais para as fronteiras, né, Belluno, Verona, a gente já consegue perceber variações um pouquinho mais distintas. Mas isso significa que eles não conseguem se entender um com o outro? Isso é besteira, tá? Isso daqui todos conseguem se entender. Eu que nasci no Brasil e falo o vêneto, enfim, que eu aprendi dos meus pais aqui no Brasil, eu entendo todos, então como é que eles lá não se entenderiam, né? Pessoas ali que de cidades distantes a 100 quilômetros ou até menos, né? A maior parte ali, 20 quilômetros, 5 quilômetros às vezes, ou mesmo que fosse, né, 200 quilômetros. Se eles me entendem, como é que eles não se entenderiam? Isso aqui é um absurdo, às vezes as pessoas falam meio que para exagerar, ok? O que acontece é que nós temos que separar o toscano lá na Toscana. Então a gente pode, para facilitar o discurso, né, para facilitar o que a gente está falando aqui, a gente pode sim dizer que o italiano, ok, ele não é o toscano em si, porém ele é uma variação do toscano. Isso faz com que ele tenha lá, ele mantenha a sua órbita, né, enfim, ao entorno disso daqui. Então ele poderia ser uma variação de toscano, que foi desenvolvido na Toscana. O Vêneto foi desenvolvido na região do Vêneto, é uma outra região, né? E o que eles têm em comum, obviamente, o latim, a língua, né? O latim, assim como todas as línguas neolatinas, têm em comum o latim. Porém, por ter essa base em comum, necessariamente, obviamente, eles vão ter palavras que são similares, palavras com o mesmo sentido, assim como o italiano e o português têm, né? Sublime, sublime no italiano, sublime no português. Entre várias outras palavras, né, que o português e o italiano têm em comum, o espanhol tem em comum e assim por diante. E isso vai servir também para as línguas ali da Itália, apesar que existam algumas que são um pouco mais difíceis, como o sardo, né, napolitano, é um pouco mais difícil da gente compreender. Porém, eu quero chegar nessa abordagem, né, que é a pauta aqui do nosso vídeo, que não, né, o italiano ele não é um dialeto do Vêneto e nem um Vêneto é um dialeto do italiano. O que acontece é que, sim, ao passar do tempo, depois, principalmente nesse processo de nacionalização da Itália, né, que começa com as guerras de unificação para eles fazerem ali e tal, construírem um reino da Itália maior do que era, porque nasceu com um projeto pequeno. O italiano em si ele vai sofrendo, o italiano não era italiano, né? O toscano, esse toscano em si, essa variação de toscano que eles pegam, que originalmente era a proposta do toscano florentino, né? Do Dante Alighieri. Esse toscano ele vai sofrendo algumas mudanças, ok? Ele vai se adaptando à realidade, muitas vezes à realidade regional da Itália. E regional e o contato, né, a realidade cultural, a realidade literária da Itália, né, muitas palavras importantes, enfim, muitas palavras criadas em várias outras partes da Itália foram absorvidas pelo italiano. Existem muitas palavras vênetas que foram absorvidas pelo toscano, que depois foi oficializado como sendo a língua da Itália, portanto, o italiano, né? Se existe um estado que se chama Itália, se existe um país que se chama Itália, logo existirá também a tal da língua italiana. Basta a gente quebrar isso e dizer, não, a partir de hoje a Itália se separou, não existe mais Itália, então essa língua italiana talvez caia por terra, ok? Mas sim começa a ter ali novamente, né, todos os estados, enfim, eles se separando. Hoje em dia, a Itália se separando, a Toscana virando Toscana, enfim, virando o Ducado da Toscana, né, que não seria o caso, sei lá, a República da Toscana, a República do Vêneto, a República da Lombardia. Todos esses estados aqui não falariam mais italiano, né? Provavelmente, obviamente, eles continuariam falando o seu italiano, mas ao passar do tempo se desenvolveria ali
línguas diferentes, ou eles acabariam, por conta de uma identidade nacional, absorvendo ou recuperando as suas línguas de origem. Por exemplo, o próprio vêneto, o próprio lombardo, o próprio toscano ali de raiz, alguma coisa assim, e talvez daqui a alguns anos esse termo italiano, né, como língua não existiria mais. Talvez eles passariam a falar, não, a língua da República do Vêneto é o Vêneto, a língua da República da Toscana é o toscano, de Nápoles é Nápoles, e assim por diante. Então, é uma tendência que as línguas se chamem com o nome do estado, ok? Por exemplo, muitas pessoas dizem, no Brasil se fala brasileiro, né? Que é o português adaptado, enfim, para o Brasil, a gente sabe. Então, é muito comum, sempre foi comum na história ligar o estado, a língua, né? Que o povo fala com o nome da nação, com o nome ali das pessoas, né? O gentílico das pessoas. Mas não. O vêneto não é um dialeto italiano, o italiano não é um dialeto do vêneto, porque eles foram sendo desenvolvidos em territórios diferentes e também com bases diferentes, tá bom? A única coisa é que, sim, óbvio, uma base em comum, que é o latim, mas entraram várias outras palavras ali dentro, que foi modificando consideravelmente essas duas línguas, tá? E o que acontece é que hoje, o italiano, ele tem palavras, sim, ele pegou palavras de outros idiomas aí da Itália, não só do Vêneto, como do lombardo, das línguas do sul, bastante palavras das línguas do sul também absorveu. Então é comum que isso tenha decorrido ao passar do tempo e com a nacionalização, né, do território, enfim, né? Quando eu digo nacionalização, é pegar esse território, dar uma ideia de nação e colocar todo mundo, de certo modo, em contato, até por conta dos meios de comunicação, a televisão, o rádio, hoje em dia a internet, então fica um pouco mais fácil dessa nacionalização acontecer. Mas não, o italiano, se a gente pudesse, né, falar o italiano, sim, ele é uma variante de toscano, numa realidade de não nação, então ele seria um dialeto do toscano, provavelmente, a gente poderia até dizer, tá? Uma variação do toscano, eu prefiro chamar de variação, mas algumas pessoas, então, o chamariam de dialeto do toscano, que é a macrobase, que é o toscano. Tá? Ele seria uma variação ali um dos dialetos da língua toscana, assim como, se a gente for parar para pensar, o nosso português brasileiro é um dos dialetos da língua lusitana, da língua portuguesa, e assim o mesmo valeria pro italiano, mas não do vêneto e nem o vêneto do italiano ou outras línguas aí. Espero que eu tenha explicado melhor isso. Caso eu não expliquei, deixa aqui nos comentários que aí eu posso fazer um outro vídeo também falando um pouco melhor sobre essa questão aqui. Eu agradeço muito a audiência de vocês, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre estar por dentro do que a gente posta aqui. Caso tenha interesse, né, no curso de língua vêneta, tenha interesse em aprender língua vêneta, principalmente você que é vêneto, tem aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, o link lá do Lenguamare, enfim, lá do site do Lenguamare, onde você consegue ver o curso, né, o que acontece ali no curso, e pode entrar em contato comigo também. Eu deixo também aqui nos primeiros comentários do vídeo fixado. Vi ringrazio, una mucha, strucon e chai chai.